Fala galera do Cultura Geek, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de 4 meses de espera, sofrimento, teorias e muita ansiedade, One Piece finalmente voltou. E não voltou de qualquer jeito, voltou jogando a gente direto em Little Garden, como se o tempo nunca tivesse passado. E isso é muito curioso, né? Porque depois de tanto tempo esperando algo gigantesco, o anime começa com chapéu de palha sendo engolidos por um monstro marinho, trazendo uma vibe totalmente clássica, só que isso não é aleatório. O Oda já comentou em entrevistas que queria fazer a nova geração sentir como era o início de One Piece, mas com a qualidade moderna. E é exatamente isso que esse episódio entrega, uma mistura perfeita de nostalgia com evolução. E cara, que sensação bizarra, mas ao mesmo tempo incrível. Parece que a gente voltou no tempo, mas com animação absurda. E falando em absurdo, vamos falar de Elbaf. Tudo ali é gigante, mas não é só grande, é desproporcional mesmo. O Sunny, a gente sempre viu ele enorme, e ele simplesmente vira pequeno perto dos navios dos gigantes. A comida é colossal, as armas são gigantescas, tudo passa uma sensação de grandiosidade absurda. Isso reforça muito a ideia de que estamos entrando em um território lendário dentro do mundo de One Piece. E o episódio ainda conecta isso com o passado de forma perfeita, trazendo Dory e Brog. A gente descobre que as armas deles quebraram depois daquele ocorrido do golpe em Little Garden. O que é um detalhe que muita gente nem lembrava, mas o mais interessante é que eles continuam presos naquele ciclo de batalha, ainda querendo lutar até a morte. Isso mostra como o mundo de One Piece continua andando mesmo sem a gente ver. E quando Oda conecta esses pontos, depois de décadas, é simplesmente genial. E no meio disso tudo, temos um momento muito importante para o Usopp. O sonho dele de Elbaf volta com tudo. Ele vê aquele lugar com o símbolo máximo de coragem, como o ideal de guerreiro que ele quer se tornar. Isso não é só um detalhe, isso é construção de personagem lá do começo da obra sendo reforçada agora. O Usopp não tá ali só para ser engraçado, ele tem um destino sendo preparado há muito tempo. E por falar em engraçado, esse episódio também acerta demais no humor. A dinâmica do bando tá simplesmente perfeita. Zoro e Frank falando sobre treinar com gigantes, o Sandy querendo treinar com gigantes, obviamente, o Chopper ficando bêbado e perdendo totalmente a autoridade de médico, e até a Robin entrando na zoeira. Isso é One Piece raiz. Só que tem um detalhe técnico muito interessante aqui, a direção. Os ângulos de câmera, os movimentos, a forma como as cenas são construídas, tudo está muito mais dinâmico. Mesmo sendo animação, dá uma sensação de câmera real, com perspectivas diferentes que deixam tudo mais vivo. E tem um detalhe que muita gente deixou passar. Eles não estão bebendo cerveja. Aquilo ali é absinto. Para quem não sabe, é uma bebida extremamente forte, podendo passar de 90% de álcool. Ou seja, os gigantes são monstros até para beber. E o Chopper provando aquilo e ficando completamente doidão é simplesmente perfeito. Aí vem um momento mais leve com o Brook cantando New World, trazendo uma nostalgia gigantesca. É aquele respiro antes da tempestade, porque logo depois o episódio muda completamente de tom. A gente corta para uma das cenas mais pesadas do episódio, o Bartolomeu invadindo o território do Shanks. E ele fez o impensável. Ele simplesmente queima a bandeira do Yonkou. Isso é basicamente pedir para morrer, e o episódio constrói essa tensão de forma absurda, com expressões detalhadas e clima pesado e uma direção impecável. E então vem um momento mais impactante, o teste de lealdade. O Shanks oferece um veneno para o Bartolomeu entregar para o Luffy, só que ao invés disso ele bebe o veneno. Cara, isso é absurdo.
Isso mostra um nível de lealdade que ultrapassa qualquer coisa. O Bartolomeu praticamente aceita a morte só para não trair o Luffy. E isso emociona até o próprio Shanks. Só que mesmo com toda essa emoção, a punição vem. E a Soap entra em ação. E a cena do tiro é simplesmente incrível. O nível de detalhe, o impacto, a forma como a bala atravessa tudo até atingir o ponto crítico do navio. E então, a explosão. Uma das mais estilosas que a gente já viu no anime, com traços escuros quase como um grafite. É bonito e brutal ao mesmo tempo. Depois disso, o episódio muda novamente e entra em um clima completamente diferente com Barba Negra. Ali é caos puro. A gente descobre que o mundo inteiro agora sabe sobre os Poneglyphs, ou seja, a corrida pelo One Piece começou de verdade. Kobe foi libertado, mas o Garp foi capturado. Isso muda completamente o cenário do mundo. E não para por aí. A Pudim aparece como uma peça importantíssima, porque existe a possibilidade dela conseguir ler os Poneglyphs, além dos poderes de memória que podem revelar segredos escondidos. E aí vem outra bomba. Os Tenryubitos estão passando fome. Os carregamentos estão sendo atacados, o que indica que o governo mundial está sendo enfraquecido. E quando isso acontece, o mundo entra em colapso. Mas talvez o detalhe mais perigoso de todos seja o Garibou. Ele sabe sobre as armas ancestrais. Ele sabe sobre Poseidon, Pluton, Shirahoshi e está prestes a contar tudo. Isso pode simplesmente destruir o equilíbrio do mundo. E enquanto tudo isso acontece, a gente volta para a situação dos Chapéus de Palha. O Sunny desapareceu, parte do bando sumiu e o clima é de mistério total. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Luffy e os outros. E para fechar, temos uma cena pós-créditos da Nami acordando em um lugar completamente estranho, com uma estética que lembra Lego e com uma sonorização totalmente diferente do que a gente estava acostumado. E esse é outro ponto importante. Os efeitos sonoros mudaram, estão mais contidos, mais modernos, menos cartunescos. E isso dá mais peso para as cenas e pode marcar uma nova fase do anime. No geral, o episódio 1156 não é só um retorno, é um recomeço. É como se o anime estivesse dizendo, agora o jogo mudou. O mundo de One Piece está em movimento. As peças estão sendo posicionadas e a corrida pelo One Piece começou de verdade. E aí, o que você achou desse episódio? O retorno valeu a pena? Bartolomeu foi corajoso ou completamente maluco? E o que você acha que vai acontecer agora? Comenta aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque agora é toda semana. Tamo junto e até o próximo vídeo.